Olá galera do segundo ano, professor Kleber. Vamos lá para mais uma aula, né? Nossa aula de hoje é a aula aí de revisão, certo? Na nossa última aula, pessoal, nós vimos sobre Revolução Francesa, certo? Revolução Francesa é um conteúdo já do segundo período, tá bom? Então, após as provas, nós vamos dar continuidade, aprofundar mais sobre a Revolução Francesa. Na prova de vocês, só vai cair esses dois conteúdos aqui, certo? Vou até deixar aqui destacado. Só vai cair esses dois conteúdos. Nós vamos fazer nossa revisão rapidinho aqui. Inclusive já tem vídeo aulas, pessoal, sobre esses dois conteúdos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. Então o objetivo hoje é mais a gente revisar, é mais é que vocês deixem também nos comentários aí as dúvidas de vocês, tá certo? Então nós temos esses dois assuntos que são importantíssimos para vocês virem se preparando aí para o Enem no próximo ano, para vocês que vão fazer Enem já como treineiro nesse ano, né? Então é importante aí vocês acompanharem e tentar entender, tirar as dúvidas. E também, né, pessoal, vamos pegar a nota, a avaliação qualitativa de vocês, a participação, mais essa nota agora da prova bimestral para a gente fazer já, formular a média do primeiro período, ok? Então, vamos lá, né? Sobre iluminismo, pessoal, também conhecido como século das luzes, ocorreu na Idade Média, certo? Então, iluminismo foi um movimento filosófico que ocorre na Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, período aí, né, que foi conhecido como período das trevas. Então observe que nós temos um movimento intelectual, né, que tenta trazer aí ideias, pessoal, justamente para ver se essa sociedade evoluía, né, seu pensamento evoluía, certo? Então veja que as questões políticas nesse período aí interferia muito na evolução da sociedade, na evolução intelectual da sociedade, na evolução econômica da sociedade. Por isso que é conhecido como idade aí, desculpa, idade das trevas, tá certo? E por isso o movimento iluminista ficou conhecido como século das luzes, que trazia luz aí para esse período de escuridão, de incapacidade, né, pessoal, intelectual de evoluir, certo? Desculpa. Então foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, né, mais precisamente na França, no século XVIII, certo? Século XVII, desculpa. A principal característica aí, pessoal, dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé. Então nós já batemos muito nessa tecla aí também no vídeo anterior. Então defendia a ciência, a razão, né, em detrimento do conhecimento baseado pela fé. Né? Vocês sabem que até hoje ainda existe muito conhecimento baseado pela fé, tá certo? Então eles queriam trazer essa mudança, essa transformação, né? O uso da razão sobre o conhecimento aí, da fé, né? Das questões religiosas, tá bom? Para entender e solucionar os problemas da sociedade. Nós temos um lema, viu, pessoal, desse movimento iluminista, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema dos filósofos iluministas, desse movimento intelectual aí que ocorreu na França no século XVII. O iluminismo exaltava o poder da razão. Razão é a ciência, né, em detrimento da fé. Com isso, acreditava-se, pessoal, que poderia estruturar a sociedade, ainda presa aos conhecimentos herdados da tradição medieval, através da união de escolas de pensamento filosóficos, sociais e políticas. Os iluministas buscavam estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Assim, enfatizava a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essa seria superada pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana,
Beleza? Então, na aula anterior a gente fala bem aí sobre essas questões, né? Então, as críticas dos pensadores iluministas argumentavam contra determinações mercantilistas, religiosas. Então, eram, pessoal, ideias que tentavam transformar a sociedade, como foi dito aí no começo, e essas ideias era para ter uma transformação em todo o segmento social. Quais são os principais pilares aí de uma sociedade? A questão política, a questão econômica e a questão social, né? Então, as ideias desses filósofos iluministas, elas se baseavam principalmente nesses três principais pilares aí da sociedade, tá bom? Sabemos que a política, pessoal, desse período da história era a política absolutista, onde os privilégios eram dados aí à nobreza e ao clero. O clero era o alto escalão da igreja, tá bom? Isso abalava os alicerces de estrutura política e sociais absolutistas. Então, temos alguns exemplos de filósofos aí, pessoal, como Diderot, D'Alembert, buscavam reunir todo o conhecimento produzindo aí a luz, né, da razão, num compêndio dividido em 35 volumes, uma enciclopédia. Essa enciclopédia, criada aí por Diderot, pessoal, e D'Alembert, ela reunia todos esses pensamentos e ideias do movimento iluminista, tá certo? Então, eu vou deixar esse arquivo aí para vocês se aprofundarem mais com calma, ok? E vamos ver aqui alguns pontos principais aí, né, pessoal, a qual os iluministas, esse movimento iluminista eram contrários. Na questão econômica, era uma oposição ao mercantilismo. Mercantilismo, pessoal, esse sistema econômico mercantilista é onde tem interferência do Estado na economia. Então, tinha interferência do poder absoluto, interferência do clero, né? Como exemplo, eles eram isentos de impostos e várias outras coisas, né? O Estado deveria praticar o liberalismo, liberdade econômica, liberdade em poder investir, certo? O seu dinheiro da forma que você achasse melhor, né? Ao invés de interferir na economia. O Estado deveria deixar o mercado regular-se. Essa ideia foram expostas principalmente por Adam Smith. Então, quando fala em questão econômica e fala de iluminismo, né? E fala aí, pessoal, que eles eram oposição ao mercantilismo em detrimento do liberalismo. Então, eles queriam o fim do mercantilismo, queriam o fim do controle econômico, né? E lutava pelo liberalismo. E esse ideal era defendido principalmente por Adam Smith. Então, quando se fala em liberalismo econômico, lembra-se de Adam Smith, aí, um dos protagonistas, né, da economia liberal, tá certo? Na questão política, eles eram contrários ao poder absoluto, certo? Afirmar que o poder do rei deveria ser limitado por conselho e tal. Aí que surge, né, pessoal, a questão da divisão do poder, certo? Então, a divisão do poder, ela começa a nascer a partir do movimento filosófico aí, chamado de iluminismo, no século XVII, certo? Onde nós temos até hoje essa divisão aí entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, esse movimento, pessoal, ele foi ganhando apoio da população, certo? E ele cresceu muito por toda a Europa, chegando a influenciar em vários países da Europa e também fora da Europa, inclusive no Brasil também, esses ideais chegaram a influenciar. Nós vamos ver de que forma, né, foi influenciado, tá certo? Então, com toda essa pressão, a luta pelo fim do poder absoluto, a luta pelo fim da economia mercantilista, a luta pelo fim da crença, pessoal, das ideias, do conhecimento baseado pela fé, esse movimento foi crescendo e, né, foi surgindo aí alguns movimentos contrários aos poderes absolutistas. E alguns desses reis absolutistas, com medo de perder o poder com essa onda de ideias e apoio e adesão popular, né, alguns reis começaram a ceder, pessoal, a alguns ideais iluministas.
certo? Ceder entre aspas, alguns mudaram algumas questões na economia, mas o poder absoluto mesmo eles não abriram mão, tá certo? Porém, esses reis que cederam a alguns ideais iluministas, eles são conhecidos como despotismo esclarecido, certo? Então, as ideias iluministas se espalham de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Na verdade, era com medo mesmo, né, de perderem o poder, certo? E acabaram aí cedendo a alguns ideais, certo? Então, esses reis que cederam são chamados de despotismo esclarecido. Iluminismo no Brasil. Então, como é que influenciou? Esse movimento chegou a influenciar alguns movimentos no Brasil, certo? Então, nós temos aí, pessoal, influenciou na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana. Se você ainda não estudou esses movimentos, nós vamos estudar. Se eu não me engano, é após a Revolução Francesa, tá certo? Então veja que esses ideais foram além da Europa, né? Ok? Então veja aí essas ideias aí até hoje, né, pessoal, são praticadas algumas dessas ideias, certo? Então é importante, um conteúdo interessantíssimo que dá origem à divisão do poder, dá origem ao liberalismo econômico, dá origem à ciência, à razão, em detrimento do conhecimento baseado pela fé. E aqui eu deixo para vocês alguns links de pensadores iluministas, conhecer um pouquinho mais sobre eles. Isso vai ser importante na prova, porque na prova vai cobrar os conhecimentos aqui específicos. O que é que cada um desses defendiam? Então, vá lá, certo? E faça essa pesquisa. Deixa aqui também um link para vocês complementar o estudo de vocês sobre o assunto. Mas é um assunto já bem batido, a revisão aqui rapidez, só para a gente rever alguns pontos principais e a ideia central desse conteúdo, tá bom? Vamos lá para a Revolução Francesa Industrial, aliás. A Revolução Francesa não cai na prova. Revolução Industrial. Então, vamos lá. Próximo conteúdo, né? Revolução Industrial. Revolução Industrial, pessoal, nada mais é do que a transformação no modo de produzir. Então, antigamente, vocês sabem que todo produto ele era manufaturado através aí dos artesãos, tá certo? Eram tarefas manuais, onde você tinha ali todo o trabalho braçal, tá certo? Então, a Revolução Industrial é justamente essa transformação, certo? Então, você deixa de ter aquele trabalho manufaturado e agora você tem o que a maquinofatura, a produção através das máquinas, e isso, o surgimento das indústrias, certo? Esse surgimento das indústrias, pessoal, ele vai transformar totalmente a sociedade. Então, veja que na história a gente vem observando essa evolução da sociedade. Inclusive, nós temos uma disputa imperialista, né? Na Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver no conteúdo terceiro ano, que era a disputa pela ascensão, né, política, econômica, militar, e nasce também aí a partir dessa revolução no modo de produzir, né? Quanto mais você produz, exporta, mais capital você acumula e assim sucessivamente. Então é bom a gente já ir tendo na cabeça da gente essa ideia, tá bom? Então vamos ver como se deu esse processo de transformação e também como esse processo afetou a sociedade, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber quem foi o pioneiro na Revolução Industrial. Pioneiro é quem foi o primeiro, né? Quem foi que deu o pontapé inicial, onde foi que surgiu as primeiras indústrias, certo? E o que favoreceu para que esse país fosse o primeiro a transformar o modo de produção, certo? Então é isso que é cobrado dentro desse conteúdo aí, os fatores que promoveram o pioneirismo, as transformações sociais, as transformações políticas, as transformações econômicas. Então esse é o centro aí do conteúdo da Revolução Industrial, tá bom? Então, a Inglaterra foi precursora, né? Foi a primeira, devido a diversos fatores. Então, vamos ver alguns desses fatores aí que favoreceram, certo?
Antes da gente falar desses fatores, pessoal, um dos principais fatores, na minha opinião, que favoreceram vai ser justamente esse daqui. Depois a gente volta, tá certo? Eu destaquei aqui de amarelo, a Revolução Gloriosa. Primeiro nós sabemos que na Europa, né, nós temos aqui Revolução Industrial, ó, século 18 e 19, né? Veja que lá no século 17 nós temos o movimento iluminista, os ideais, só que o poder ainda era o quê? Absolutista. E a Inglaterra foi o primeiro país, pessoal, a abolir, primeiro país da Europa, a abolir o absolutismo, instaurando o quê? A monarquia constitucional. A monarquia constitucional limita os poderes do quê? Do rei. E isso foi fundamental na Revolução Industrial, certo? Por quê? E como se deu essa transformação? Primeiro, eles conseguem, né, pôr fim ou limitar os poderes do rei através de uma revolta, né, através de uma revolução, que foi conhecida como Revolução Gloriosa, certo? E ela é marcada, pessoal, pela queda do absolutismo, certo? Então você vai ler com calma isso daqui, porque é importantíssimo, vai cair na prova, certo? Como se deu esse processo aí, né? Quem foi que caiu, Nicolau II e tal. Então, quando tem um fim do absolutismo e é instaurada a monarquia constitucional, pessoal, nós vamos ter agora o quê? Um parlamento para tomar as decisões, certo? Então, nós vamos ter um parlamento. E nesse parlamento, quem é que compunha esse parlamento aí? A maior parte do que compunha o parlamento era a burguesia inglesa. A burguesia é aqueles que tinham aí melhores condições financeiras. Então, se eu posso tomar as decisões tomadas na monarquia constitucional através do parlamento, que tinha por maioria a burguesia, uma camada da sociedade que tinha melhores condições, certo? Então, isso favoreceu muito para que ocorresse a Revolução Industrial, certo? Então, vocês vão ler isso daqui e vão entender bem o que eu estou falando. Não faz sentido eu ler, né, já que vocês podem ler posteriormente e deixar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, foi um fator importantíssimo. Leiam, estudem sobre a Revolução Gloriosa, porque vai ser cobrado aí na prova. Na aula anterior também a gente fala um pouco sobre essa Revolução Gloriosa, tá certo? Antes da gente continuar falando sobre os fatores que proporcionaram o pioneirismo, né, da Revolução Industrial, vamos voltar aqui, cadê? Revolução Industrial. A Inglaterra foi pioneira em diversos fatores. Então vamos lá ver os fatores. Possuía uma rica burguesia. A burguesia tinha condições, que a burguesia lembra que agora faz parte do parlamento e pode tomar decisões. O fato do país possuir importante zona livre de comércio, então poderia comercializar com qualquer outro país da Europa para exportar principalmente essas mercadorias. O êxodo rural, que nós vamos entender melhor, que foi o cercamento das terras, isso cai em toda prova. A localização privilegiada, essa localização, pessoal, principalmente porque estava localizada onde tinha muitas jazidas de minério de carvão, né? Vocês sabem que saiu da manufatura, o trabalho manual, né, para o trabalho aí da maquinofatura. Então, essas máquinas precisam de algum tipo de energia para funcionar. E a principal fonte de energia aí era o carvão, né? Então, a localização geográfica também favoreceu a Inglaterra. Privilégios junto ao mar. Facilitava também, pessoal, a exploração dos mercados ultramarinos, tá bom? Com muitos empresários ambiciosos, lucrar mais e assim sucessivamente. Então, esses são alguns fatores. A gente cita outros fatores lá no vídeo anterior. Então, fatores que proporcionaram aí a Inglaterra ser precursora, ser pioneira, ser a primeira, né, primeira nação aí a desenvolver, pessoal, a indústria, né, certo? A Revolução Industrial está dividida em três principais períodos.
de 1760, 1860. Ficou limitada à Inglaterra, era só a Inglaterra que começou a produzir, né, criar essas invenções, essas máquinas, certo? E o principal produto nesse primeiro momento aí, pessoal, era o tecido de algodão. Por isso fala muito na máquina de tear. A máquina de tear é a máquina que puxa fio por fio para montar o tecido. E ela era manual, manivelazinha, e eles conseguiram produzir uma máquina automática aí, movido a vapor. Na segunda revolução industrial, né, que ela está dividida, até hoje a indústria ainda continua revolucionando, criando coisas novas, né? A segunda revolução industrial, nós não temos somente o motor, pessoal, a carvão. Agora surge o que? Energia elétrica, o motor a combustão. E agora, ao contrário da primeira fase, nós temos outros países também revolucionando aí a produção, como a Alemanha, França, Rússia, Itália, entre outros, né? O emprego do aço também na segunda revolução. Certo? A locomotiva a vapor, que é o trem a vapor, para escoar essas mercadorias e etc. A terceira etapa, pessoal, é o que nós vivemos hoje, né? Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos, século 20 e 21, como a terceira revolução industrial, o computador, o fax. Esse fax aí também já ficou ultrapassado, né? A engenharia genética, o celular, e entre outras inovações. Hoje nós temos também energia solar, né, pessoal? Conseguimos captar energia do sol, né? Então, veja que até hoje não para. Essa revolução industrial, até os dias atuais, continua aí ativa. Agora eu separei alguns pontos que são principais, que mais caem em prova, pessoal. O ludismo, que foi um movimento, pessoal, dos operários dessas fábricas, insatisfeitos com a forma do trabalho, assim como o cartismo. O ludismo era um movimento, eles entravam nessas fábricas e quebravam essas máquinas, principalmente insatisfeitos com as condições de trabalho que eles viviam, né? Então entendam mais sobre isso daí. Temos também a lei dos cercamentos, que foi justamente o êxodo rural, um dos fatores que proporcionou a Inglaterra ser pioneira, ou seja, a mão de obra. Se eu tenho várias fábricas, agora eu preciso de mão de obra para poder trabalhar nessas fábricas. Então eles criaram uma lei de cercamentos, que expulsavam esses camponeses das terras, né? A maioria dessas terras pertenciam aí à burguesia, né? A nobreza rural inglesa. Estabeleceram aí no lugar desses camponeses, eles criaram pasto na criação de ovelha para a lã, né? E a produção de tecido. Então expulsaram os camponeses das terras, e como esses camponeses não tinham mais como sobreviver, né, na zona rural, nas terras, plantando, eles acabaram o quê? Migrando para a cidade, é justamente o êxodo rural. Vocês estudam aí na geografia a saída do homem do campo para a cidade. Chegando na cidade, eles tiveram que se submeter a jornadas de trabalho absurdas, crianças trabalhando, falta de higiene, condições precárias, certo? E isso vai revoltando, por isso nós temos lá o movimento ludista, né? O ludismo, que eram os quebradores de máquina. Temos aí também o cartismo, estão destacados aí para vocês, tá bom? Então, aqui são alguns outros fatores, né? O acúmulo de capital, reserva de carvão e ferro. Temos as condições aí da desvalorização do trabalho, beleza? Isso aqui já é outra coisa, eu vou deixar aqui para vocês também. E eu quero, mesmo que não vá cair agora nesse momento, não está no assunto, mas isso aqui é importante, vocês irem se preparando do Enem. Eu vou deixar completo aí, depois a gente fala mais sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, que essa transição surge aí também, já é a Revolução Industrial, é um dos fatores dessa transição, tá bom? Mas vamos deixar aqui quieto para não confundir, beleza? Deixe as dúvidas no comentário, pessoal. Vou encerrar por aqui para não ficar tão cansativo e nem muito extenso, certo? Deixe as dúvidas nos comentários, estudem esses pontos que estão destacados, principalmente a questão aí do trabalho, como eles viviam, né? Certo? É isso. Valeu, até a próxima. Estudem para ficar com uma boa média. Tchau.